Bom, mais uma vez, na quarentena 12:2, vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus, uma porção da Palavra de Deus para animar a nossa fé. Nesse tempo em que estamos impedidos pela lei dos homens de ir ao templo, de ir aquilo que nós chamamos a casa de Deus, mas a palavra de Deus nos fala que templo do Espírito Santo somos nós. E para que essa casa esteja cheia, para que esta casa tenha alegria, para esta casa ter a presença de Deus, nós precisamos orar. Buscar a presença de Deus, não desanimar em momento algum. Embora as notícias não sejam boas, as previsões não sejam aquelas que nós desejamos que sejam, nós devemos confiar no Senhor, esperar no Senhor. Infelizmente a gente tem ouvido muitas coisas e infelizmente das pessoas dessa terra, elas não falam coisas boas para nós. As previsões são cada vez piores, são ruins. Não desejamos de maneira nenhuma que isso se torne realidade, porque todo mundo tem uma informação, todo mundo sabe alguma coisa, mas o que nós temos para falar é que a oração ainda é o melhor remédio para as nossas almas. A oração é onde nós vamos encontrar segurança, porque quando oramos, nós invocamos a manifestação do nosso Deus em nossa vida, e quando Ele se manifesta, a paz, a alegria, a tranquilidade. E é por isso que nós não desistimos desse objetivo maior, que é orarmos ao nosso Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, diz a palavra de Deus: orem em todo tempo. Orem por quem está no governo. Orem por quem está em evidência. Orem por quem está, de alguma forma, tendo liderança sobre as nossas vidas, sobre o nosso povo, sobre o nosso país. Ore por sua família. Ore por seus irmãos. Então, o que nós devemos fazer? Fazer isso. Orar ao Senhor, buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Tem muita gente que diz assim, mas eu não sei orar. Oração é uma conversa com Deus. Quando nós oramos, nós colocamos tudo no altar de Deus. Como que se faz uma oração? É colocar as nossas dúvidas. O que está causando dúvida, ansiedade em você? É o seu trabalho? É esse vírus que está por aí circulando? Coloque diante de Deus, peça para Deus, Deus, tira isso das nossas vidas. Deus, não permita que isso aconteça na minha vida. Seus filhos, seu trabalho, a economia do nosso país que está em risco. É isso que nós devemos colocar diante de Deus. Esses dias nós estávamos assistindo um filme e a oração da moça foi tão interessante, porque ela estava orando, ela disse assim, Senhor, eu estou tirando a todo tempo, a minha família ela está tirando a tua paciência, nós estamos te incomodando porque a gente faz tudo errado, mas nós queremos acertar. A oração é isso, é colocar os desejos do nosso coração diante de Deus, aquilo que nos está causando ansiedade, aquilo que nos está causando preocupação. Nós oramos a Deus e Ele atende, porque Ele viveu aqui nessa terra exatamente para entender as nossas ansiedades, para entender os nossos problemas, e Ele sabe, antes que nós falemos a Deus, Ele já conhece. Então o importante é nós orarmos a Deus. Aquele que derrama o seu coração diante de Deus em oração, ele está exercitando a sua fé. E a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós agradamos a Deus? Manifestando a nossa fé através da oração, colocando as nossas ansiedades e as nossas preocupações diante de Deus. E Ele vai ouvir a nossa oração e vai nos atender quando manifestamos a nossa fé através da nossa oração. Então o desejo do nosso coração é que você não desista de orar, não desista de confiar na palavra de Deus e exercite a sua fé, colocando a sua ansiedade, a sua preocupação, seja ela qual for. Não importa, meu querido, às vezes você diz assim, mas eu não gosto do nosso presidente Bolsonaro, eu gostava mais do Lula, eu gostava mais da Dilma. Meu querido, nós como cristãos, qualquer pessoa que esteja lá, o nosso dever é orar. Eu muitas vezes orei pela Dilma, orei pelo Lula, orei por Fernando Henrique, por quê? Porque eu sou brasileiro, eu oro pelo Brasil.
eu sei que Deus tem coisas a manifestar no nosso país, independente de quem estiver lá. Eu sempre vou orar, porque esta foi a ordem de Deus para as nossas vidas. Não é partidarismo, não é política, é oração. É nós orando por quem está em evidência governando sobre nós. Ore ao Senhor, busque a Deus. Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, no nome de Jesus. Esse foi o 14º episódio da Quarentena 12:2. Compartilhe com seus amigos e Deus nos abençoará a todos no nome de Jesus.